Em 1974, o mundo roqueiro aqui no Brasil, para quem era adolescente, foi chacoalhado por um disco que apareceu do nada nas lojas e que causou um misto de estranheza e fascinação. O álbum de estreia de uma banda chamada Kiss. 50 anos depois, eu vou contar para você o que eu senti na época e a minha opinião nos dias atuais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o primeiro álbum do Kiss completou meio século de existência. E pelo menos na minha cabeça, esse disco, hoje, 50 anos depois, continua soando como um evento de proporções épicas. Exatamente. Pois daquele dia em diante, em 1974, a minha vida de roqueiro adolescente, eu tinha o quê? Tinha 14 anos, sofreu uma outra guinada. Esqueça o fato de que o lançamento desse álbum de estreia do Kiss não só marcou o início de uma das bandas mais icônicas da história em todos os tempos. À sua maneira, esse álbum também estabeleceu um novo padrão para o rock and roll nas nossas cabeças. A gente não sabia nada a respeito da banda, a não ser que o quarteto era formado por Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss e Ace Frehley. Que eles usavam uma maquiagem pesada, né? Que logo na época nós associamos aos Secos e Molhados, que naquela época já estavam estourados no Brasil inteiro. Inclusive, foi esse fato que levou aquela lenda, né? De que o Kiss tinha copiado a maquiagem do trio brasileiro, né? Que anos depois a gente descobriu que, na verdade, tudo não passava exatamente de uma lenda criada pelo ufanismo musical brasileiro, né? E eu, inclusive, já expliquei essa história em algum outro vídeo aqui do canal. Você pode procurar que você vai encontrar. E a gente só veio a conhecer a história da banda e do processo de concepção e composição desse disco de estreia, cara, muitos anos depois, cara, com o advento da internet. Porque antes disso, tudo a respeito deles era envolto num certo mistério. Começaram pela identidade real, os rostos reais, né? E você não sabia nada da história deles, a não ser que você tivesse grana para comprar as revistas importadas de música daquela época. E você tomava contato com alguma informação. E esse disco aqui, cara, ele foi gravado em 6 dias, praticamente ao vivo no estúdio, e foi mixado em 1 semana. E foi um fracasso retumbante de vendas na época, assim que ele foi lançado. Na época ele vendeu 60 mil cópias, assim, um negócio ridículo. E a capa desse disco, cara, foi uma tentativa de copiar o LP Meet the Beatles. Inclusive eles colocaram uma cortina preta super pesada com os buracos para os caras colocarem as cabeças aqui. E o disco, cara, não saiu pela Warner, por quê, cara? Porque a gravadora exigiu que a banda tirasse a maquiagem, né? E aí a banda recusou e esse disco acabou sendo lançado pelo selo Casablanca Records. Aqui, ó. Esse selo aqui, ó. Tá vendo? Por que eu tô mostrando isso pra você, cara? Pelo seguinte, porque essa edição que eu tenho aqui é uma edição japonesa em SHMCD, cara, que é uma tecnologia incrível japonesa, é um patamar acima do CD normal. E esse CD aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele vem com esse selo no CD, vem com o Obi, né? Clássico, né? Então, esse disco, ele tem um som, essa edição em SHMCD tem um som absurdamente espetacular, cara. Eu recomendo, inclusive, que você ouça essa edição aqui, que é um negócio incrível. Mas, enfim, então o disco acabou, como eu falei, acabou saindo pelo selo Casablanca Records, ó.
esse selo aqui. Infelizmente, com o advento do CD, eu fiz a bobagem de passar para frente a minha edição original brasileira em LP que eu comprei exatamente quando o disco chegou às lojas. E hoje, inclusive, eu estou atrás das 2 edições americanas originais desse disco. A originalíssima primeira prensagem, que não tem a faixa Kissing Time, inclusive dessa edição originalíssima, foi extraída a prensagem original brasileira. Então tem essa edição e tem também o restante da outra primeira prensagem, cara, que inclui essa música, Kissing Time, que inclusive uma hora eu vou encontrar essas 2 edições americanas, mas isso é outro papo, né? E daqui a pouco eu vou explicar essa história da inclusão dessa música. Aliás, todas essas estratégias, essas coisas de bastidores do Kiss, cara, você vai conhecer nesse livro sensacional que é Kiss Por Trás da Máscara, cara. Que é um livro fenomenal, um dos mais legais que eu já li, trazendo todas as histórias de bastidores, das gravações dos discos, dos shows, e tudo contado com uma sinceridade muito rara por todos os integrantes da banda, principalmente ali pelo quarteto inicial, que era absolutamente fenomenal, e eles contam os bastidores das gravações de todos os discos. É um livro incrível que você tem que adquirir, cara. Só que agora, essa edição aqui em capa dura esgotou, vendeu tudo. Mas você pode continuar lendo esse livro aqui pela edição em brochura, que tem o mesmo texto, a mesma coisa, tá? E você, evidentemente, que segue aqui no nosso canal, você pode ter privilégios. Basta você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra desse livro na edição em brochura, você vai colocar o nosso tradicional desconto. Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai adquirir esse livro fenomenal com um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum, internet, no mundo real, onde você quiser. Então, não perca essa oportunidade, que eu garanto que esse livro aqui é espetacular. Eu reouvi o disco mais uma vez para poder fazer esse vídeo e eu confesso que cada faixa desse álbum continua soando para mim como se fosse uma pequena pepita de ouro lapidada, com uma maestria até meio tosca, né, que inclusive levou os próprios caras da banda a detestarem o resultado final desse disco aqui, né? Uma opinião essa que inclusive eles mantêm até hoje. E é uma opinião, e aliás, inclusive, os 4, eles garantem, cara, que a sonoridade da demo feita anteriormente desse disco, que foi produzida pelo Ed Kramer, soava muito melhor. O que eu, sinceramente, discordo completamente. Para mim, esse disco aqui, ele continua soando quase que como uma coletânea de hits. Para mim. Ah, você não acredita? Então, olha só, o disco abre com a sensacional Strutter, composta quando o Ace ainda nem estava na banda. Inclusive essa letra, ela foi uma adaptação, na verdade, de uns trechos de uma canção do Bob Dylan chamada Just Like a Woman. E essa canção, a parte musical, foi adaptada de Stanley the Parrot, que era uma música que o Gene Simmons tinha composto. Aí depois vem uma outra lindeza de sacanagem desse disco, cara, que é Nothing to Lose, que é sobre sexo anal. E tem um piano de fundo tocado pelo Bruce Forster. E para quem não sabe, o Bruce Forster era integrante da banda de um multi-instrumentista criminosamente ignorado, multi-instrumentista americano, chamado Buzzy Linhart. Depois de Nothing to Lose, vem o que, cara? Vem uma outra maravilha, que é Firehouse, que o Paul Stanley adaptou de Fire Brigade, daquela banda inglesa The Move. Inclusive a banda de onde vieram o Jeff Lynne, o Roy Wood, né? Não o Ron Wood, o Roy Wood e o Beth Bevan, que depois montaram o Electric Light Orchestra. De que inclusive eu vou falar a respeito da Electric Light Orchestra num vídeo lá no Clube VIP, muito em breve. Inclusive você pode ser sócio do Clube VIP clicando aqui embaixo em Seja Membro e escolhendo o seu plano, e você vai ter acesso a um monte de material exclusivo, inclusive a esse vídeo que eu vou fazer a respeito da Electric Light Orchestra lá muito em breve.
E Firehouse era uma canção que os caras tocavam desde a época, né? Os caras que eu tô falando, os caras do Kiss, tocavam desde a época que eles tinham aquela banda anterior, o Wicked Lester. E aí depois de Firehouse vem Cold Gin, cara, que é um clássico até hoje, uma canção composta pelo Ace Frehley durante uma viagem de metrô. E ela tem um riff, cara, que o Ace Frehley deu uma mudada que era de Fire and Water do Free. Só que essa música, inclusive, ela acabou sendo cantada pelo Gene, cara, porque o Ace Frehley se sentia muito inseguro em cantar essa canção, que tem uma letra que fala a respeito de alcoolismo, que é um assunto que o Ace Frehley sempre dominou muito bem, e, curiosamente, a música é cantada pelo Gene Simmons, cara, que é um abstêmio radical, cara. O cara nunca colocou uma gota de álcool na boca, né? Curiosidade. E aí essa sequência de clássicos que eu falei desse disco chega ao final do lado A com uma canção absurdamente injustiçada, que é Let Me Know, que o próprio fã do Kiss sempre ignorou, e que é uma canção, cara, que poderia ter sido incluída em qualquer álbum do Lynyrd Skynyrd. Ouça essa música e comprove isso. Na verdade, Let Me Know era uma canção chamada Sunday Driver, e ela foi a primeira música que o Paul Stanley tocou para o Gene Simmons na noite em que eles se conheceram. Aí você vira o lado e aí vem a Kissing Time, que na verdade, você vira o lado não da versão original do disco, né? Da outra reedição em LP e no próprio CD. Então aí vem a tal da Kissing Time, que era uma versão de uma canção do cantor Bob Riddle, e que ela foi incluída no disco por ordem direta do presidente da gravadora, que era o Neil Bogart, que é presidente da Casa Blanca, né? Para ser lançada em compacto, para coincidir com um concurso que tinha na época, que era o Campeonato Nacional de Beijo. E aí a banda inteira foi contra, mas aí como o presidente ordenou, e ainda os caras foram enganados, cara, porque eles disseram que seria uma música para um jingle comercial e que ela nunca sairia em compacto. E essa música não só foi lançada em compacto, como foi incluída depois aqui. Aí depois vem Deuce, outro clássico, a canção escrita inteiramente pelo Gene Simmons num trajeto de ônibus. E até hoje, o próprio Gene Simmons não sabe o que significa a letra. E até hoje, essa é a música favorita do Ace Frehley em todo o catálogo do Kiss. Aí depois, cara, tem a espetacular Black Diamond, que foi dada pro Peter Criss cantar. E por quê, cara? Primeiro porque ele insistiu muito e tinha o apoio tanto do Eddie Kramer quanto do Rich Wise, que era o produtor do disco e também era guitarrista do Dust, a banda sensacional. E segundo, cara, porque o Gene Simmons ele gostava tanto de Beatles, cara, que ele resolveu fazer como os Beatles faziam, ou seja, deram uma música pro Peter Criss cantar, assim como os Beatles faziam, que davam uma música pro Ringo cantar. E essa música, ela veio de uma outra canção que a banda tocava, tinha uns 7 minutos, a canção chamava Acrobat. E essa canção original, ela era mais pesada e da metade em diante, cara, ela tinha uma outra parte ainda mais pesada que os caras da banda chamavam internamente como Much Too Young, cujo riff e levada de bateria deram origem posteriormente a Detroit Rock City. Meu amigo, minha amiga, que quanta informação você teve aqui, né? Pois é, então essa é a minha opinião a respeito desse disco de estreia absolutamente espetacular, para mim um dos melhores discos de estreia de todos os tempos, e que acabou de completar 50 anos de existência, meio século. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito desse disco. Qual foi a sensação que você teve quando ouviu esse disco pela primeira vez e qual é a sensação que você tem hoje? Coloca aqui também quais são as suas faixas favoritas e as músicas que você menos gosta desse disco, tá bom? E, claro, não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, nos links dos nossos produtos, as coisas maravilhosas, livros, camiseta, um monte de coisa, e também ser sócio do nosso Clube VIP, que lá você vai ter contato com um material exclusivíssimo só para sócios, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, até a próxima e não deixe de ouvir esse disco aqui.
Valeu!